nossa região, sempre com opinião de verdade. Começa agora a sua voz no rádio. Conexão Prudente. Olá, bom dia, 11 horas e 7 minutos, para você que está aqui na Rádio Prudente 1070. Eu sou Bruno Malulli e você está no Conexão Prudente. Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019, 27 graus no alto da Avenida Washington Luiz. E comigo, Divaldo Cerezini. Bom dia, companheiro. Bom dia, companheiro. Rapaz, tem gente que não gosta de ser chamado assim, né, companheiro? É, o pessoal fala companheiro. Mas esse negócio de companheiro é um chamamento. Vamos esquecer, acho que já passou o tempo do companheiro, companheiro. Não vamos lembrar desse companheiro. Então, melhor. Não, bom dia, compadre. Vamos começar de novo. Bom dia, compadre. Aí sim, bom dia, compadre. Bom dia, Tico, o repórter Tico Jonas Caetano. Bom dia, compadre. Tudo bem? Muito bom dia, Bruno Malulli. Um abraço pra você. Bom dia, Divaldo Cerezini. Bom dia, o amigo ouvinte. E como diria o próprio Divaldo Cerezini, o Bruno Malulli, sextou. Sextou, maravilha. Sextou. Ele também fala maravilha. Maravilha. É isso mesmo. 11 horas e 8 minutos, dia de coluna de Pércio Isaac com Curdense. É, veja só. 11 e 8. E vamos começar então, vamos aos destaques de hoje. Para você participar, antes dos destaques, 996333398 com o DDD 18 e também facebook.com/prudenteam. E após o programa, na íntegra no YouTube, você procura o canal da Prudente AM. Agora sim, os destaques deste dia 2 de agosto de 2019. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Ministro Alexandre de Moraes suspende investigações contra 133 contribuintes, entre eles o colega Gilmar Mendes e a mulher do presidente Dias Toffoli. Secretária de Educação de Presidente Prudente, Sônia Pellegrini, fala ao vivo sobre a polêmica do conteúdo curricular na cidade. Bolsonaro terá de dar esclarecimentos ao presidente da OAB. Governo põe militar em comissão sobre mortos políticos. Hackers têm prisão mantida e STF quer acesso a mensagens. O anúncio do Bom Prato em Prudente, a entrevista com o prefeito Nelson Bugalho, que explicou o porquê voltou atrás na decisão. Essas e outras notícias a partir de agora no Conexão Prudente. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 10 minutos, pelo horário de Brasília, o Conexão Prudente começa agora. Ainda hoje teremos ao vivo aqui no estúdio Sônia Pellegrini, secretária de Educação de Presidente Prudente. A gente começa falando da política nacional. O Bolsonaro vai ter que dar explicações aí ao presidente da OAB. Na verdade, o STF deixou como facultativo, né, Divaldo? Não é uma obrigação, não foi convocação, na verdade. Ele foi convidado, né, a prestar esses esclarecimentos aí. Afinal, essa é uma decisão que é inerente ao cargo dele. Então, eu particularmente entendo que eu não concordo com a decisão, mas eu entendo que é um direito dele tomá-la. Então vamos acompanhar essa reportagem com o Leno Falco. Conexão Prudente. O presidente Jair Bolsonaro tem 30 dias para dar explicações sobre a declaração a respeito da morte do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, durante a ditadura militar. O prazo foi estabelecido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, mas não é obrigatório. Bolsonaro afirmou na segunda-feira que um dia vai contar ao presidente da OAB como o pai do advogado desapareceu na ditadura. O objetivo da interpelação apresentada no STF por 12 ex-presidentes da ordem é esclarecer se o que Bolsonaro disse é ou não é ofensivo, o que pode gerar uma ação de crime contra a honra. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Leno Falck. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 12 minutos, 11 e 12 pelo horário de Brasília. Tem outra notícia que é importante porque tem muito a ver com isso. O Bolsonaro, o governo, colocou um militar
É uma comissão sobre mortos políticos. É um tanto polêmico, né, Divaldo? Mas é um tanto polêmico, mas no passado tiveram os guerrilheiros e não tiveram os militares, né? Só ouviu um lado, agora tá ouvindo o outro. Realmente... Quando que nós vamos ouvir a história inteira? Difícil. Quando nós vamos ouvir a comissão da verdade, vai ouvir a verdade. O Bolsonaro, que há um tempo atrás ele chamou a comissão da verdade da comissão da inverdade, né? E ele questionado também um tempo atrás sobre essa questão. Nomeou um militar, nomeou vários militares para o governo. Ele falou, beleza, quando a Dilma nomeou um monte de terrorista, ninguém falou nada. O próprio ministro das Relações Exteriores era motorista do Carlos Marighella, que escreveu o Manual da Guerrilha Urbana. Ou seja, então o ministro das Relações Exteriores que representava o Brasil fora do país era um terrorista. O que a gente tem que ter é a coisa correta, né? Nós não podemos utilizar um erro para justificar outro erro, ou então querer ter o direito de cometer um erro maior porque alguém cometeu um erro. Agora, eu gostaria muito mesmo de saber para que é que serve a Comissão da Verdade, viu? Porque a gente está pagando. E nós já vivemos com base na anistia, ou seja, a comissão ela pode investigar, esclarecer, mas punir não mais, né, Divaldo? Se é que consegue esclarecer, né, o Bruno? Porque o que eu vi no governo da Dilma, nos governos do PT, foi uma comissão que era para defender um discurso. Agora, nós tivemos aí essa troca de membros. Se for para realmente esclarecer algum fato que é legítimo, né? Os familiares das pessoas que permanecem desaparecidas ainda querem respostas. Se for possível dar essas respostas, que sejam dadas. Agora, a sociedade pagou uma conta alta, continua pagando uma conta alta. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Estou falando de emoção, de sentimento mesmo. E ficar utilizando essa comissão como um mecanismo de manter uma guerra, para mim não é saudável para ninguém. No meu entendimento, não é saudável para ninguém. Então, se for para realmente esclarecer aquilo que for possível esclarecer, que seja feito. Agora, não pode ser utilizado para defesa de um discurso unilateral. Só uma informação aqui, Bruno. Entre 2001 e 2009, o governo federal gastou 2,6 bilhões de reais com indenização para os anistiados do regime militar. Por isso que é importante apurar para que não seja feito de maneira irregular. Vamos acompanhar mais detalhes com a Juliana Martins. Conexão Prudente. Foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial da União o decreto que substitui 4 dos 7 integrantes da comissão sobre ao PSL, mesmo partido de Bolsonaro. Também entraram no colegiado o deputado federal Felipe Barros, do PSL, e o Wesley Maretti, que é coronel da reserva do Exército. Carvalho entra no lugar de Eugênia Fávero, que ficou sabendo por meio de jornalistas que havia sido substituída. Foi, sim, uma resposta às nossas manifestações defendendo os direitos da família Santa Cruz e de todos os familiares, ex-integrantes dos movimentos de resistência, porque entendemos que houve ali realmente uma lesão, foi praticada uma lesão muito grave. As alterações aconteceram uma semana após o colegiado divulgar o atestado de óbito de Fernando Santa Cruz, pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. O documento coloca que a morte foi de forma violenta e não natural, enquanto ele estava sob a tutela do Estado brasileiro, no período da ditadura militar. A ministra Damares Alves disse que a substituição foi pedida no final de maio e não teve relação com a polêmica envolvendo a morte de Fernando e as declarações recentes de Bolsonaro. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos registrou a vontade de acelerar o serviço para que os familiares requerentes obtenham as respostas sobre o paradeiro dos entes queridos. Agência Rádio Web de Brasília, Juliana Martins. Conexão Prudente. 11 horas e 17 minutos. E agora vamos falar de um assunto muito importante, porque a arbitrariedade, hoje eu estou numa enroscação aqui das palavras, mas tudo bem, a arbitrariedade, agora saiu, do ministro Alexandre de Moraes, na verdade do próprio STF como um todo, está me impressionando, Jonatas Caetano.
está me impressionando tamanha ousadia até dos ministros de utilizarem de uma lei que diz que... Vou falar sobre essa lei que, dentro do texto, é o regimento interno lá do STF, fala o seguinte: um crime ocorrido nas dependências, note que a palavra dependência é muito importante para o que eu vou falar. Crimes ocorridos dentro das dependências do STF, os próprios ministros, o presidente do STF, pode abrir um inquérito sem o Ministério Público, sem a Procuradoria-Geral, sem ninguém provocar. E ele pode nomear o relator. Mas para quando acontece um crime dentro do STF, dependências, na minha opinião, tem um perímetro que a gente tem que entender como dependências, não é algo subjetivo. Ele utiliza o argumento de que o STF tem abrangência nacional, então poderia fazer essa investigação abrangência nacional. Maravilha, então nós vamos agora extinguir o Ministério Público, nós vamos extinguir a Polícia Federal, porque o STF ele é autossuficiente para fazer todo tipo de investigação ocorrida no Brasil, né, Bruno? É inacreditável como que se utiliza de um texto da lei que é para algo específico, uma questão de além do mais, é importante a gente lembrar, né, que existe no Brasil, garantido pela nossa Constituição, e que isso daí também é garantido por todos os países democráticos do mundo. Existe a separação entre aquele que acusa, aquele que investiga e aquele que julga. São três. Investiga é a polícia, que acusa é o Ministério Público e que julga é o Judiciário. E eles têm que ser independentes. Ainda que, no direito brasileiro, a promotoria pode auxiliar as investigações, como a defesa também pode, de alguma maneira, contribuir. Mas vamos acompanhar, então, que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu as investigações contra 133 contribuintes, entre eles o colega Gilmar Mendes e a mulher do presidente Dias Toffoli. Conexão Prudente. Conexão Prudente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu nesta quinta-feira as investigações na Receita Federal sobre 133 contribuintes que são suspeitos de irregularidades. Entre os investigados está o colega Gilmar Mendes, além da esposa do presidente da corte, Dias Toffoli. Além da suspensão, Moraes determinou o afastamento de 2 servidores do órgão que trabalharam na investigação. A justificativa do ministro, segundo comunicado no site do STF, foi indevida quebra de sigilo. Outra medida adotada por Alexandre de Moraes foi a prorrogação por 180 dias do inquérito. Como a decisão foi tomada no fim de junho, se estenderá até o fim deste ano. O inquérito investiga ofensas, ameaças e fake news disparadas contra os ministros e familiares. A decisão ainda inclui pedido de informações detalhadas com relação à constatação da CGU de indícios de irregularidades tributárias e participação de agentes públicos em esquemas escusos. Reportagem Rafael Costa. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h21. Jonatas Caetano, STF arbitrariedade. Olha, Bruno Maluli, é a mesma questão de que você pegar um grupo de baratas que fazem uma reunião e elas decidem se são a favor ou não da dedetização. É a mesma coisa. É claro que eles não vão ser a favor. É óbvio. É óbvio que o STF não vai julgar aquilo que é contra alguém que está ali. Existe um corporativismo ali dentro. Se eu não aparecer para trabalhar amanhã, porque a Polícia Federal me levou, viu? Mas seria melhor se não aparecesse. Eu já disse que eu não gosto desse negócio de protesto em horário de trabalho, né? Mas seria melhor se não aparecesse pra todo mundo nas ruas contra isso. Mas eu gostaria de lembrar agora que ele acabou de infringir uma lei estadual, tá? Foi sancionada pelo governador João Dória, instituindo o dia de oração pelas autoridades da nação, Jonatas. Essa é uma lei de autoria do nosso deputado aqui da região, Reinaldo Augusto, tá? Foi aprovada e foi sancionada ontem. Ele fala que o povo está criticando muito as autoridades. Então tem que rezar para as autoridades em vez de criticar. Eu já orei pelas autoridades semana passada, tem o vídeo, inclusive, se o STF quiser, tem o vídeo da oração que eu fiz pelas autoridades. Então não podem me prender porque eu estou cumprindo a lei. Ô Divaldo, vamos falar desse assunto então, que eu acho que é muito importante. Tem muito assunto, aliás,
não deve ter quase nenhum assunto importante para se discutir, né? Enquanto, por exemplo, a gente conversou hoje, o deputado Ed Thomas esteve aqui ontem em entrevista também, atrás de resolver questões como trazer o Bom Prato para o presidente Prudente, outros parlamentares, né, do governo estadual, aliás, deputados estaduais, votando lei para fazer oração para político. Exatamente, a justificativa foram 2 deputados da última legislatura, né? O Reinaldo Augusto, que foi reeleito, e o Chico Saldanha, alguma coisa assim, que não foi reeleito. E eles criaram essa lei porque eles dizem que os políticos estão sendo muito criticados, então que as pessoas deveriam orar pelos políticos, porque a oração tem o poder de fazer a coisa funcionar do jeito certo. O que eu acho que tem que fazer é eleger gente que haja de maneira correta e que fique preocupado com coisas que realmente são relevantes, ouvinte. Porque nada contra a oração, muito pelo contrário, minha família é religiosa, eu sou religioso também, a gente frequenta a igreja e faz as nossas orações, mas eu entendo que lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que custa para o nosso bolso 1 bilhão, isso mesmo, 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano, eles tinham que estar preocupados com coisas relevantes, como, por exemplo, simplificar essa questão do ICMS, que está tirando 200 empregos do Vitapele agora e tem a possibilidade de tirar mais 200 empregos. Essa burocracia que só serve para afastar investimento e para alguém se beneficiar, algum amigo do rei se beneficiar disso daí, está tirando emprego aqui da nossa região, que já é miserável, não só da nossa região, está tirando do Brasil inteiro. Então, em vez de ficar preocupado em fazer lei porcaria como essa daí, ô deputado, o senhor devia estar preocupado em resolver coisas que realmente é relevante para a sociedade de São Paulo, como essa questão do ICMS, que é muito grave. Para você que votou no deputado, você deve estar bem contente que ele está fazendo uma lei para você ser obrigado, isso? É obrigação? É orar para político agora? O que é mais absurdo Eu vou me entregar então, porque eu não vou orar para político não. Pode vir me prender aqui. 11h25, eu vou estar aqui até 12h30, se vocês chegarem a tempo, pode me pegar. Tô aqui, pode levar. Eu não vou orar pra político nenhum não, deputado. Tá rebelde, hein? Toma vergonha, deputado. Votar lei pra orar pra político, com tanta coisa importante pra ser discutida. Mas isso daí, Bruno, não acontece só lá não, e essa nem é a única lei porcaria que eles fizeram não. Tem outras leis também, eu não tô... Veja só, eu tô registrando aqui, eu não tô criticando a religiosidade de ninguém. Tá? Mas o Estado é laico, o Estado brasileiro, para começar, é laico. O que eu estou dizendo é que os nossos legisladores tinham que estar preocupados com coisa muito mais importante. E hoje, no meu perfil, na minha página do Facebook, facebook.com/Divaldo Cerezini, eu vou publicar um caso daqui de Prudente para exemplificar leis desse mesmo tipo que também são feitas aqui na nossa Câmara de Vereadores, viu, Bruno? Enfim, tem um pessoal aí que satirizando a questão do Bom Prato, falando de bom chopp. Pessoal que foi secretário é secretário. Pessoal também, né? E gente que é secretário. Sensibilidade, por favor. 11 horas e mais 26 minutos, né, Jonatas? 11h26 aqui em Presidente Prudente. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco tem a entrevista com a secretária de Educação de Presidente Prudente, Sônia Pellegrini. Vai falar pra gente sobre os projetos da secretaria, algumas polêmicas que estão envolvendo, e ela vai esclarecer também. E você vai saber a questão dos hackers que têm a prisão mantida. Muito mais aqui, como Bom Prato também, Presidente Prudente. A gente volta já. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG Fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes.
Atenção, você tem 3 dias. Só 3 dias para conquistar sua casa própria. Feirão dos Sonhos Pacaembu. Nesta sexta, sábado e domingo. Casas de 2 dormitórios em bairro planejado. Condições imperdíveis e benefícios Minha Casa Minha Vida. Entrada facilitada. Financiamento em até 360 meses. Feirão dos Sonhos Pacaembu. Só neste fim de semana na loja Pacaembu de Prudente. Avenida Manuel Goulart 278. Ligue 0800 735 7501. Querido ouvinte, neste sábado aqui na Prudente AM, eu, Toninho Vilas Boas e Ronaldo Vilas Boas estaremos com o programa Auto Rádio Show, tudo sobre o segmento automotivo e sobre saúde. Contamos com sua audiência. Sintonize aqui na Prudente AM, não fique de fora. Venha pra cá você também, Auto Rádio Show, a partir das 10 horas da manhã. Auto Rádio Show. Prudente AM. Agamax Locação o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Prudente AM. Conexão Prudente. 11 horas e 29 minutos, Conexão Prudente de volta no seu rádio, comigo Bruno Maluli, ele, Divaldo Cerezini, Jonatas Caetano e daqui a pouco a secretária Sônia Pellegrini. Divaldo, quem está na audiência? Olha, temos bastante gente, hein, Bruno? Temos a Lu, Marcele, José Manuel, Felipe Luiz, direto de Araçatuba, Plínio, Lucas, Kleberson, Sandro, Itamar, André, Juliana Ribeiro também por aqui. E tem um comentário muito bacana aqui do Plínio. A oração deve ser para quem quer ser salvo, não para ladrões costumazes. A gente discutia aqui no intervalo a respeito dessa questão de oração. É um absurdo isso daí, gente. Ficar gastando o tempo, o nosso dinheiro e o tempo da Assembleia Legislativa, que custa 1 bilhão e 300 por mês, em vez de estar resolvendo o problema da sociedade de São Paulo, o pessoal está lá gastando esse tempo para discutir bobageira. Tem mais um comentário aqui que também... Quando a população se dará conta que deve-se fazer uma intervenção popular para o impeachment de 4 a 5 integrantes do STF. Mais um ouvinte comentando aqui. Pois é, Bruno, isso daí é uma questão muito bacana, porque quem é que pode tirar um ministro de Tribunal Superior que não esteja agindo conforme a Constituição? Senadores da República. Aí a gente pega lá os nossos 81 senadores da República e a maior parte deles está enrolado. E quem que vai julgar esses enroscos dos nossos senadores da República, ouvinte? É o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é aquele que ele está julgando também. E aí, o que vai acontecer? Nada, né? Você alivia para mim que eu alivio para você. Você continua fazendo as suas bobageiras aí e eu continuo fazendo as minhas bobageiras aqui. Então a nossa responsabilidade é avaliar o discurso dos candidatos ao Senado e ver aquele que se compromete em fazer a coisa certa e que principalmente não tenha rabo preso, porque se ele tiver rabo preso ele vai parar lá no STF. E aí a hora que ele tiver que julgar um ministro do STF, ele não vai julgar, vai lavar a mão, como tem acontecido na nossa vida inteira. A Juliana Ribeiro falou, só pode ser petista. Na verdade, eles querem que oremos pelas almas mais honestas do Brasil. E várias risadinhas, né? Pra mostrar alma, a ironia, claro. Essa alma mais honesta do Brasil aí tá meio enrolada, viu, Juliana? Ela até fala aqui, enfim, ela faz uma referência aí a algum presidiário de Curitiba. Não preciso nem falar o nome, né? 11 horas mais 32 minutos, hackers têm prisão mantida e o STF quer acesso à mensagem. Eles estão preocupados com o que tem de mensagem ali. Vamos ver. Conexão Prudente.
O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, decidiu nesta quinta-feira decretar a prisão preventiva dos 4 investigados presos na semana passada pela Polícia Federal, sob suspeita de invadir os telefones celulares de autoridades. Com a decisão, os investigados Danilo Cristiano Marques, Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Walter Delgatti Neto vão continuar presos por tempo indeterminado para não atrapalhar as investigações. Enquanto isso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, decidiu também nesta quinta-feira que devem ser preservadas todas as provas obtidas na Operação Spoofing, que investiga os ataques de hackers. Na mesma decisão, Fux determinou que cópias das provas devem ser remetidas para ele na condição de relator do caso. A decisão do ministro foi motivada por uma ação protocolada pelo PDT. Segundo Fux, para o julgamento definitivo do caso, a corte precisa verificar todo o conjunto de mensagens dos celulares invadidos. A preservação das provas passou a ser pauta depois que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que o material seria descartado para não devassar a intimidade de ninguém. Após o episódio, a Polícia Federal divulgou nota à imprensa na qual afirmou que o material será preservado e o destino caberá à Justiça. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11h33 e tá aí, né? No pedido para manter os 4 hackers alvos da Operação Spoofing presos, a PF tem uns nomes legais também, né? Spoofing. A Polícia Federal diz acreditar que o Walter Delgatti, o vermelho, não atuou sozinho, né? Na verdade, a PF acredita que ele está sim ocultando e deve estar ocultando a participação de gente graúda. É muito claro que tem partido político, grandes políticos envolvidos, né? Essa questão aí tem muita coisa para ser esclarecida, Jonatas. Ô Bruno, essa história de que agiu sozinho, fica a pergunta: Adélio Bispo agiu sozinho? Aquele cara que matou o Celso Daniel agiu sozinho? Quem matou o ministro Teori Zavascki agiu sozinho? A morte do Eduardo Campos foi um acidente? Olha, tem muita coisa esquisita. O Ulisses Guimarães desapareceu sozinho do nada? Desapareceu com a mulher de um senador lá, não foi não? Então, olha. E veja só, uma conversa de 12 de junho, o Walter Delgatti, o famoso vermelho, falou, abre aspas pra ele, tá? Que o amigo falou, é fake, tá? Ele abriu aspas pro Walter Delgatti. Não é fake não, eu que vazei tudo, mano. Todos os jornais postaram agora, fecha aspas. Foi o que disse aí o vermelho a Danilo Marques, outro integrante do grupo, numa conversa de 12 de junho. Precisa muito ser investigado. Se tiver irregularidade nas mensagens, a perícia apurar que aquilo é verdadeiro, também precisa ser apurado que teve de irregularidade, mas não vai anular a Lava Jato. Isso é a ação de quem quer ver a Lava Jato no fundo do poço para os bandidos saírem ilesos, e o Brasil não aguenta mais. A gente sabe que tem ainda corrupção, mas a gente percebe que tem melhorado com a Lava Jato. É algo que nunca tinha acontecido no Brasil. Então, importante aí que inclusive o STF, se tiver irregularidade, precisa ser investigado. Ninguém é acima da lei, apesar que parece que são, mas não são. 11h35, e agora vamos falar de um assunto muito importante. Eu sei que ontem eu não estava aqui, vocês já começaram a notícia da volta, né, da decisão do prefeito Nelson Bugalho com relação ao Bom Prato. E nós falamos muito sobre isso aqui e somos um pouco responsáveis, né, por essa notícia ter ecoado, porque nós dissemos a importância do Bom Prato, dissemos aqui que outras cidades até menores que Prudente já tinham 1 ou até 2 unidades do Bom Prato, e o prefeito se sensibilizou, realmente viu que era importante e voltou atrás na decisão. Agora a gente tem uma entrevista com o prefeito Nelson Bugalho falando isso, e foi assunto em primeira mão ontem no Jornal da Manhã. Joilton Carlos, então, foi hoje, foi um furo de reportagem, então, do Jornal da Manhã, na 101 FM Prudente AM. E agora você acompanha a entrevista de Joilton Carlos com o prefeito Nelson Bugalho, falando por que voltou atrás na decisão do Bom Prato em Presidente Prudente. Conexão Prudente. Já faz algumas semanas, 2 semanas na verdade, em que nós fizemos um contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, no sentido da gente implantar o programa Bom Prato aqui em Prudente. Já houve uma tentativa alguns anos atrás, ela não deu certo, e agora nós queremos, então, por parte do governo do Estado de São Paulo, o governador João Dória,
ele já manifestou esse interesse em instalar o Bom Prato aqui em Prudente, implantar o Bom Prato em Prudente. E nós também temos essa vontade. O que nós temos agora é buscar um local adequado para a implantação do programa. Eu quero dizer que essa vontade nossa do governo municipal e do governo estadual é por conta dos pedidos da população para que seja implantado o Bom Prato em Prudente. Mas eu quero dizer que o Bom Prato, ele é um programa que visa atender prioritariamente as pessoas carentes, as pessoas que têm problemas para pagar, para se alimentar. Então, ela é voltada para as pessoas idosas que não têm condições, para pessoas que têm vulnerabilidade social, se encontram nessa situação. Mas, claro, ninguém será impedido de se alimentar no Bom Prato. Tá? Perfeito. Quantas refeições serão servidas por dia e qual será a contrapartida da Prefeitura? Olha, serão 1.200 refeições por dia. Então, 1.200 almoços e 300 cafés da manhã. Tá? Esse é o número de refeições diárias. Cada refeição, 1.200 calorias, é uma refeição balanceada com arroz, feijão, um tipo de carne, salada, legumes, suco e também sobremesa. Então, uma refeição balanceada que vai atender às necessidades das pessoas. A nossa estimativa, nós ainda não tratamos desses detalhes com o governo do Estado de São Paulo. Na próxima semana eu estarei numa audiência no Palácio Bandeirantes para tratar desse assunto. Então, mas assim nós já temos um cálculo aproximado que seria entre 500 e 600 mil reais por ano só o município, sem contar o investimento do governo do Estado de São Paulo. Informações de Joilton Carlos para o jornalismo da 101 FM da Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 39 minutos. Joilton Carlos, sempre em cima da notícia. Obrigado ao Joilton pelas informações. E ele que foi o primeiro, não sei se você lembra, na terça-feira ele entrou ao vivo aqui para dar a notícia da notícia, né? A gente brincou com ele. Ele anunciou que teria uma notícia. E a notícia era essa, em primeira mão, que realmente a volta aí dessa questão, o Bom Prato vai ser instalado em Presidente Prudente e inclusive com uma emenda e uma ajuda de 500 mil reais do prefeito Nelson Bugalho. E agora sim, 11 horas e 39 minutos em Presidente Prudente, a gente recebe a secretária de Educação da cidade, Sônia Pellegrini. Muito bom dia, bem-vinda ao Conexão Prudente, secretária. Bom dia a vocês, bom dia a cada um dos ouvintes, né? Espero aí que alguns pais estejam nos ouvindo, aliás, tenho certeza que a gente vai esclarecer algumas dúvidas das últimas semanas aí. Muito importante a sua participação, às vezes algumas polêmicas são criadas, mas a gente precisa ouvir os dois lados normalmente, e o lado que está ativamente ligado às questões, que é quem pode explicar, né, secretária? Exatamente. A polêmica maior, salvo engano, essa questão do currículo, que está sendo realizado um estudo, e eu gostaria que a secretária explicasse um pouco melhor essa situação e o porquê de buscar esse estudo para fazer um currículo mais completo, para explicar para as pessoas que estão em casa e quem também não está acompanhando a polêmica, claro. Ótimo. E eu gostaria de falar para você, pai, né, que acompanha aí seus filhos. Nós temos 19.050 alunos na rede municipal, desde bebês até 10, 11 anos de idade, que a rede municipal trabalha até o 5º ano do ensino fundamental. E é importante que os pais conheçam o que é que nós estamos fazendo em termos de educação. Resumidamente, que depois eu vou falando alguns detalhes, toda a educação no Brasil é gerenciada pelo MEC. O MEC estipulou a Base Nacional Comum Curricular. Isso acontece porque ele tem como obrigação dizer para todos os sistemas de educação do Brasil o que é que tem que ser trabalhado enquanto conteúdo para todos os brasileirinhos. Tanto faz quem mora no norte, no sul, no centro-oeste, todo mundo tem que ter uma base, por isso o próprio nome diz Base Comum Curricular, ou seja, que conteúdos essencialmente as crianças têm que aprender.
Ao mesmo tempo, a LDB institui autonomias dos entes federados. Então, os municípios que são sistema, que é o caso do município de Presidente Prudente, ele tem que pegar essa base comum nacional curricular e verificar e elaborar o currículo. O currículo é o que nós vamos trabalhar com as crianças, mas não só o que. Que conteúdo eu vou trabalhar? Na língua portuguesa, leitura, interpretação, não. Mas isso é o mínimo que é estabelecido para todo o Brasil. Em Presidente Prudente, a gente costuma dizer que nós já não somos o mínimo. Nós já temos um índice a gente chama de IDEB, é o Índice de Desenvolvimento da Educação do Brasil. O nosso IDEB já é 6,5, que já é acima da média nacional. Portanto, na rede municipal... Qual que seria a média nacional, secretário? A média nacional é 6 para 2022. Então, nós já estamos... Não, a meta é 6 para 2022. Mas hoje, a média nacional... Hoje é 5,4, se eu não me engano. O Prudente está com 6,5. 6,5. Então, nós já trabalhamos acima da média nacional em termos de índice de desenvolvimento, ou seja, o nosso currículo já permite que a gente trabalhe para além daquilo que foi estabelecido nacionalmente. Então, qual é a confusão para os pais entenderem? Algumas pessoas dizem que a gente tem que pegar a base nacional comum curricular e implantar em Presidente Prudente. Isso é gratuito, isso está no site, qualquer um que pode entrar, pega lá a base nacional comum, pode verificar o que tem lá de conteúdo. A questão é que a base, ela não traz o currículo, porque o currículo é de competência do sistema. O que é base e o que é currículo? Base é o que é essencial, de conteúdo. O que é currículo? O que eu vou trabalhar com o meu aluno, como eu vou trabalhar com o meu aluno e para quê? Então, essa situação de que nós queremos formar crianças pensantes ou crianças que não pensam. Isso é a diferença fundamental na escola. Então, se eu quero trabalhar com crianças que pensem, a gente tem que pensar em como eu vou desenvolver. É como se um médico tivesse que estabelecer um procedimento cirúrgico. Qual procedimento cirúrgico ele vai fazer para aquele paciente? Então, o currículo é diferente da base. Essa é a grande confusão que a gente tem vivido aí. E aí a gente tem tido algumas interferências que não são da área da educação. Né? Nós tivemos... Só para eu entender, secretária. Então, nós temos a base como sendo o que fazer. Isso. E aí o currículo seria o como fazer isso daí para que a criança aprenda e se desenvolva, é isso? Isso. E aí o currículo, ela tem vertentes teóricas, né? Por exemplo, eu posso acreditar que o aluno é uma tábula rasa. Acho que todo mundo já ouviu falar isso. O que significa isso? Que o aluno nasce vazio, que ele não tem nenhum conhecimento construído, chega na escola é o professor que tem que passar tudo. Eu posso acreditar nisso e trabalhar da criança de um jeito. Vou falar de um jeito bem popular, né? Então, um professor que só sabe dar aula, que é chegar na sala de aula e só verbalizar com a criança, ele parte do pressuposto que essa criança não tem como interagir. Então, se a criança é uma tábula rasa, se ela está vazia, eu vou enchendo esse recipiente. Essa é uma crença dentro de uma concepção teórica. Outra concepção teórica é dizer, essa criança nasce com potencial de aprendizagem, portanto, tudo que eu trabalhar com ela, ela tem que interagir, fazer perguntas para que a gente possa articular novos conhecimentos para ela. E isso daí é o que o município teria contratado junto a uma empresa para desenvolver essa técnica de... Esse jeito de como é que eu penso a minha criança e como é que eu tenho no que eu acredito e quais as metodologias que eu tenho que trabalhar para desenvolver o conteúdo. E isso nem o MEC, nem a Secretaria de Estado da Educação tem programas que poderiam desenvolver isso daí, que poderiam eventualmente não ter custo para o município e ter uma qualidade igual ou superior? O MEC, ele tem algumas dicas de como fazer isso. Né? Qual é a grande diferença? O MEC estabelece algumas questões que não faz currículo. Acho que é essa a grande diferença. O MEC não faz currículo para os municípios. O MEC estabelece algumas... Lógico que a BNCC, se você pegar e olhar e ler, ela está dizendo, eu quero formar alunos críticos. Tá? O currículo é de competência dos estados. Ontem foi homologado o currículo paulista. Né? Então, o estado tem um currículo paulista que é obrigatório para quem? Para todos os municípios que não são sistema. O que é sistema? Né? Só para entender.
Sistema é quando o município se rege, ele se fiscaliza, por exemplo, nós temos 10 supervisores de ensino na rede municipal de ensino de Presidente Prudente. Dos 6.500 municípios no Brasil, mais de 50% deles são sistemas, né? Nos 650 municípios do estado de São Paulo, mais de 50% deles são sistemas. Esses sistemas necessariamente não têm que pegar o currículo, a base é obrigatória para todo mundo. O currículo paulista, os municípios do estado de São Paulo não têm que obrigatoriamente segui-los, mas tem que... Porque o meu aluno vai para o estado, eu não posso ignorar esse documento que foi homologado pelo estado ontem. Então, eu tenho a BNCC, tenho o currículo paulista, eu vou pegar esses 2 documentos e eu, município, está lá no Plano Municipal de Educação, na meta 7, está escrito que eu tenho que formular um currículo. Então, quando eu falo que eu estou formulando o currículo, eu estou obedecendo o Plano Municipal de Educação. Agora, a segunda pergunta que você fez, precisa ou não precisa de um apoio externo para fazer isso? Acho que é isso que você quer saber. Apesar de termos, graças a Deus, pessoas formadas na rede municipal, a gente tem 95% dos professores que já têm pós-graduação. Cerca de 43 profissionais são mestres e cerca de 4 são doutores, além daqueles que a gente autoriza deixar de ir na escola para estudar. Então, eu devo ter aí cerca de 60 profissionais formados. O currículo depende de uma teoria específica, que eu posso ter lá 10 coordenadores pedagógicos e deles eu tenho 9 mestres e 1 doutor. Quando o mestre ou o doutor se forma, ele se especializa em uma área, ele não é obrigado a entender do currículo, portanto eu tenho lá pessoas que são formadas em mestrado e doutorado com várias teorias que correspondem à sua tese. Toda vez que precisa o município fazer mesmo a BNCC teve assessoria, se você olhar no documento, o currículo paulista teve assessoria e todos os municípios de grande porte como o nosso, quando precisa de um olhar externo, porque os meus profissionais não têm especialização na formação de currículos. Entendi. Eles são especializados, por exemplo, um na teoria tal, outro na teoria tal, outro na teoria tal. Eles não têm a experiência de formação de currículo. Por isso, essa ajuda externa. Entendi. Divaldo, 11 horas e 49 minutos, a gente vai continuar a entrevista, um rápido intervalo, daqui a pouco a gente continua com a secretária de Educação de Presidente Prudente, Sônia Pellegrini, está falando da grade curricular, tem uma polêmica que envolve aí, na verdade, algumas críticas e voltamos para esclarecer um pouco mais esse assunto. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Família reunida, alegria no ar. Tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refri, cola, laranja, guaraná, limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar. O sabor da família é Funada. Funada é da família, da galera. Funada. Funada. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados, José Foz 541 em Prudente. Atenção, você tem 3 dias, só 3 dias para conquistar sua casa própria. Feirão dos Sonhos Pacaembu, nesta sexta, sábado e domingo. Casas de 2 dormitórios em bairro planejado, condições imperdíveis e benefícios Minha Casa Minha Vida. Entrada facilitada, financiamento em até 360 meses. Feirão dos Sonhos Pacaembu, só neste fim de semana na loja Pacaembu de Prudente, Avenida Manuel Goulart 278, ligue 0800 735 7501.
Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente de volta no seu rádio. Divaldo Cerezini, quem está na audiência? Temos Ricardo, Lu, Plínio. Tem um comentário bacana aqui do Plínio. A educação de qualidade é a essência da capacidade humana. Melhorá-la deve ser o objetivo sempre. Tem a Rita também comentando aqui que as crianças de hoje não pensam, por isso são facilmente influenciadas. Depois tem a Marcele que diz que o problema é desenvolver as crianças, né? Então é isso, secretária. Eu acho que essa explicação que a senhora deu, né, separando aquilo que é base, que é uma diretriz, né, o que fazer, daquilo que é o currículo, que é o como fazer, é importante. E aqui nos bastidores, até o Bruno comentou uma possibilidade, uma sugestão que pode ficar, talvez, para ser avaliada, né, Bruno? Sim, para se juntar, né? Perdão. Para juntar alguns municípios do porte de Presidente Prudente que tem uma educação equiparada em questão de nota, de média de nota do IDEB, e diluir o custo. Não é tão fácil, mas basta uma reunião entre os prefeitos, né? E quem sabe é possível se faz um consórcio, né, de municípios que tem, vamos dizer que você junta aqui Presidente Prudente, às vezes com Assis, com Araçatuba, São José do Rio Preto, até Bauru. Dentro do estado nós temos muitos municípios que têm capacidade, e aí dilui o custo, pode fazer um estudo até maior. Porque eu acredito até que a crítica seja em relação ao custo. Eu gostaria de perguntar para a secretária o custo exato desse estudo e o porquê desse custo, assim, porque que às vezes é importante esclarecer, porque quem critica o custo às vezes acha que, sei lá, tem alguma coisa, favorecimento e tal, mas o custo tem uma razão de ser. Por gentileza, explicar pra gente o custo e o porquê dele. Ótima pergunta, Bruno, porque fico eu como secretário de Educação me perguntando se a Secretaria Municipal de Educação e o prefeito não têm autonomia para investir 1,5% do seu orçamento em formação de professores. Qual é a espinha dorsal da Secretaria Municipal de Educação? No orçamento de 180 milhões de reais, qual é a prioridade do nosso governo? Qual é a prioridade do nosso prefeito de Educação e Saúde? Nós investimos neste currículo que está no Plano Municipal de Educação, cujo prazo seria 2017, que já foi, aí foi alterado por uma resolução do MEC, que até o início do ano que vem, ou seja, tem um prazo para fazer isso. Nós estamos fazendo isso de forma coletiva, reunimos professores nos dias 22 e 23, 1.500 professores lá na UNOeste, trouxemos 13 especialistas das diferentes universidades públicas do Brasil, perguntamos aos professores se o caminho que nós estamos seguindo, se eles concordam ou não, tivemos 90% de aprovação, 5% de não aprovação e 5% não se manifestaram. Então, assim, educação é coisa de educadores, é uma coisa muito séria, não dá para ficar discutindo educação com quem não entende educação. A quem nós precisamos perguntar? Aos professores, e agora nós vamos fazer um processo de falar isso nas escolas com os conselhos de escolares, com os pais. Então, quem é o mais interessado na educação neste município, né? Depois do governo? Os professores e os pais de alunos. Então, assim, o investimento, alguns municípios, a gente não consegue fazer muito mais investimento do que isso, porque só o dinheiro do FUDEB que a gente recebe, 60% deles deveria ir para a folha de pagamento e 40% é investimento. E formação, não dá para falar em educação se não falar formação de professores. Então, considero que o valor investido no procedimento que nós fizemos e na continuidade dele, não é 1,5% do orçamento. Isso é muito pouco, ao meu ver, como secretário da Educação, né? Em formação, porque assim, educação, ninguém vai ao médico que não está atualizado com os conhecimentos, ninguém vai ao dentista que não esteja qualificado naquilo que ele está fazendo. E eu não vou, numa cirurgia médica, dizer para ele qual procedimento ele tem que fazer. Então, assim, é um investimento valoroso. Eu estou investindo no professor,
na capacidade de pensamento do professor para que ele possa investir na capacidade de pensamento do aluno. Jonatas Caetano, você acompanhou também, para a gente encerrar já aí para a coluna do Pércio Isaac, você acompanhou de perto essa questão dos professores aí dessas reuniões e palestras. Sim, não só como acompanhei, Bruno, como quero fazer uma pontuação aqui. Eu fui aluno da rede municipal de ensino e estive em outros estados do país também, como o estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Quem quiser pode puxar o meu histórico escolar, que vai constar que eu fui aluno do município. E olha, para aqueles que estão falando besteira demais aí, que nunca entraram numa escola do município, não estou aqui fazendo política, Bruno. Estou falando a realidade porque eu vivi. A professora sabe disso, eu fui aluno da rede, estudei no Cientitão da Coab, fui alfabetizado lá, certo? E olha, a educação municipal é exemplo. Então, como eu falei aqui, se você acha que investir dinheiro em educação é despesa, os políticos que pensam isso, ou pseudo-candidatos que pensam isso, vai fazer outra coisa da vida porque tá no lugar errado. 11 horas e 57 minutos, o nosso tempo tá acabando por aqui. Eu só quero dizer o seguinte, eu acho que as críticas e o debate elas são importantes, e o debate é importante quando se fala em gasto público, mas educação é muito importante, e se o resultado, secretária, for bom nos próximos anos, as críticas vão ser muito abafadas. Então, o índice do IDEB, a melhoria dele está muito vinculado a isso. Então é difícil porque não dá para medir agora, né? Mas a gente agradece, né, Divaldo, aos esclarecimentos e ficamos abertos a fazer outras entrevistas porque o tempo ficou curto neste momento. Entrevistamos, então, a secretária Sônia Pellegrini, secretária de Educação de Presidente Prudente. Muito obrigado, viu, secretária? E nós voltamos a falar numa outra oportunidade. Pode? Estamos sempre à disposição. Nosso lema é conversar e dialogar, né? Se as pessoas têm alguma coisa contra, a gente senta, conversa e verifica o que é possível mudar, se naquilo que estiver correto, mas o educador tem uma certeza, né? Que a gente só consegue, a educação transforma. E para transformar isso que vocês estão dizendo aqui desde o começo do programa, a educação é essencial. Perfeito. Divaldo, muito obrigado também pela participação. Obrigado, Bruno, secretário, ouvintes. E tem uma pergunta aqui que depois eu gostaria que a senhora respondesse na live, tá? Entrar no Facebook. Então, para você que está aqui no programa, fique esperto na live no Facebook, a gente vai responder porque o tempo acabou, os feras, os semensates estão chegando. Obrigado, Jonatas Caetano. Um abraço, Bruno Maluri, segunda-feira estamos de volta. Obrigado ao Lucas Grandolfo, que também estava no estúdio com a gente. Beatriz Aiello, nossa produtora. E agora você fica com a coluna do Pércio Isaac, para terminar sexta-feira em alto estilo, Creedence. Ele vai falar sobre Creedence e daqui a pouco o Fatioli vai falar sobre o Corinthians que ganhou na Sul-Americana. Foi baba, né, Fatioli? Nem considera jogo aqui, foi uma babinha, né? Mas o Palmeiras que vai pegar o Grêmio, que bucha, Fatioli. 11h59, fique agora com a coluna do Pércio Isaac, a gente volta na segunda-feira às 11 horas da manhã. Obrigado pela companhia da semana, um abraço, tchau. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Creedence Clearwater Revival, uma banda americana muito popular nos anos 60 e 70. Criou um estilo e uma sonoridade única misturando country music com blues, hard rock com rock psicodélico e o rock feito no sul dos Estados Unidos. Lançou em 1970 Round Through the Jungle, uma canção que faz uma forte crítica à guerra do Vietnã. John Fogerty canta sobre os horrores da guerra, desde os ataques de um inimigo invisível ao terror que os jovens soldados americanos passavam em combate. Corra pela selva, achei que fosse um pesadelo. Olhe, é tudo tão verdadeiro. Eles me disseram, não vá andar devagar,